vai ver que seu dia começa feliz na hora que você deu importância ao começo do dia. Eu estou falando de você se nutrir, de acordar com fome, mas na verdade, eu nunca esqueço a lição que eu aprendi aqui em Maceió, ou melhor, que eu ouvi, eu sabia disso, mas ouvi e isso enfatizou muito, que eu nunca esqueço dele, do Rinpoche. Uma vez o meu amigo Marcos Tenório, que era budista tibetano, ele trouxe o mestre guru dele aqui em Maceió, o Rinpoche. E eu e Verônica, o Marcos me convidou para ir lá na residência dele, onde o Rinpoche estava hospedado, no Aldebaran, e nós almoçamos com ele e tal. Mas ele deu uma palestra, e ele começou a palestra dele assim, abriu dessa forma: todos os dias, no mundo inteiro, muitas pessoas dormem e não acordam. E vocês estão aqui acordadas e ouvindo a palestra dele dizendo. Mas será que vocês perceberam isso? Que quando vocês acordam, a vida está fluindo através de vocês? E que isso já é ser feliz? Isso deu o que pensar. E deve dar o que pensar a vocês. Não importa quais sejam as nossas atribuições, nós temos a acordar e ser gratos à vida, a Deus, ao universo, à natureza, porque você vai viver mais um dia em quaisquer que seja a situação em que esteja o seu corpo. Porque até o momento que você deve deixá-lo, você deve entender que você é uma bênção do amor divino por ter tido um corpo. Há alguns cientistas e também alguns filósofos, como o Deepak Chopra, que diz que estatisticamente, ele fala numa visão matemática, que estatisticamente é uma situação, é mais do que ganhar na Mega Sena a gente conseguir nascer. É o Deepak, esse badalado. O meu guru, Satya Sai Baba, que eu falo muito pouco nele, para não pensarem que eu estou fazendo proselitismo e queira atrair pessoas para segui-lo, expressamente diz, junto com Krishna, exatamente como Krishna diz, que nascer como ser humano é uma graça divina, é uma bem-aventurança, porque é muito, mas é muito difícil nascer. Aí se a gente for para a ciência, se nós formos caminhar para a ciência, quando eu dava palestras e cursos de neurolinguística e de reprogramação da mente, eu começava, e tinha muitos casais, e eu começava dizendo: olha, se outro espermatozoide tivesse chegado ao óvulo da minha mãe, quem tinha nascido não era eu. Vejam, é uma corrida, é uma grande, ou a primeira e maior corrida da vida humana, é que são bilhões de espermatozoides. Tem um óvulo lá, lindo como a Mariana. E todo mundo. Mariana. A Mariana, gente. Ela ficou vermelha. Todo mundo aguardando, aí alguém faz tom, aí e só um chega. E vale chute no caminho, como se dá no Neymar. Porque como é um só que vai chegar, na corrida dos espermatozoides para o óvulo, tem cotovelada, tem pernada, tem tudo. O que chega lá é o vencedor. Em sendo o vencedor, entre milhões, talvez, tem médica aqui, tem a menina aqui, né? Sabe que talvez nem é milhões, é trilhões, né? Eu não sei, né? Não é? É uma quantidade assim tão grande. Vocês imaginem que se você nasceu, é porque você já é um show de bola. Olha que turma você deixou para trás que queriam encaixar.
Na Marianinha. Esse filho é um privilégio, porque foi o cara vencedor. A minha esposa tem 2 bonitões lá. E vejam, cada um de vocês, ainda que nem tivessem filhos, mas só o fato de você existir, você venceu. Ora, se você venceu a maior corrida do mundo, como é que pode daqui se entregar pelas circunstâncias que acossam a sua vida e que vêm em alguns momentos lhe deixar desiludido e querendo desistir da vida, né, Bira? Como aquele seu amigo. Ele precisa ser informado. Cara, tu foste um vencedor. Como é que agora, só porque levou umas pancadinhas da vida, sempre porque nós fazemos opções mais escolhas. Porque a Verônica, trabalhando com pessoas excluídas na Grota do Jacintinho, no núcleo em que ela fundou lá com uma amiga dela, para atender e também com a Constância, que na época não tinha abandonado a gente para ir viver em Sergipe e viver em Maceió, elas atendiam na Grota do Rafael todo gênero de crianças. Umas optaram pela vida, e independente das circunstâncias em que elas nasceram, da família em que elas viviam, e da extrema pobreza, etc., alguns fizeram cursos superiores e outros optaram pela droga. Então é opção. Não pode se dizer, não, mas eu nasci naquele lugar, naquelas circunstâncias, eu só tinha opção. Uai, e como é que na mesma família o outro, né, atingiu estágios diferentes? A exemplo, a Constância ajuda uma família lá, que nessa família tem pessoas que romperam com aquele patamar. Então você tem que lembrar que se você começou vencendo, se você nasceu vencendo, você está preparada, você veio com todos os atributos necessários a enfrentar quaisquer obstáculos e superá-los, porque essa condição de vencedor você manifestou quando deu aquele grande beijão, aquele encontro amoroso e fez não, eu estou falando do espermatozoide e do óvulo, né? Não estou falando. E deve ser um baratão. Eu fico imaginando quando eu encontrei dentro da minha mãe o óvulo, quer dizer, eu sou a consequência dos dois. Deve ter sido assim, né? É uma coisa maravilhosa. Aí eu saí. Quando eu parei para pensar que se não fosse era outro, que tristeza, aí eu não teria nascido, nem vocês. Essa história que eu estou falando para vocês desse encontro é a ciência que diz isso, não é a filosofia. A filosofia entra em outras condições. Foi quando eu disse que o Guru disse que nascer como ser humano é a maior bênção. No Oriente tem uma imagem que diz assim: um grande oceano. Se vocês imaginam, um grande oceano, e no grande oceano caiu do navio uma boia. E está lá essa boia flutuando. E de repente, uma tartaruga que estava lá passeando, lá embaixo, paquerando a paisagem, olhando aqui e ali, um peixinho aqui, ela resolve sair, né, e imergir. E quando ela emerge, ela sai dentro da boia. É milhões de vezes mais difícil do que acertar na Mega Sena, que já é difícil. Então percebam, nascer como ser humano é isso, é você conseguir sair dentro da boia, filosoficamente. Então ser feliz é você considerar os aspectos da sua vida que possam nutrir o viver a cada momento. Quando vocês entraram aqui, ainda há pouco que chegaram, já é passado. Já é passado. Nós somos felizes ou infelizes sempre no presente. Porque aquele momento passado
em que eu fui feliz era presente, ou seja, eu estou passando para vocês agora na saída da ciência e da filosofia. Eu quero dizer para vocês o seguinte: o presente é esse momento. Quando eu acabei de falar, o momento já é passado. Então, você tem que ser feliz agora. Você não pode ficar olhando para trás pelo retrovisor. Aquela época da minha vida era melhor, porque naquela época eu estava na juventude, porque naquela época eu não namorava nada. Não adianta. Você está perdendo tempo. É como um sonâmbulo. Se você ficar olhando para o passado, o que você fez ou o que você não fez, é sonambulismo, porque você está dentro de um corpo, mas você não está vivendo esse momento. Você está pensando lá atrás. E você pensar no que não existe mais, que você só tem na memória, que só é memória, salvo as fotografias, mas é memória. E quando você se posiciona no passado, isso pode lhe gerar aflições, porque o ego, ele gosta de fazer comparações para nos iludir. O ego é essa voz que fica martelando na cabeça de vocês, mas não é aquela voz que tem na cabeça de esquizofrênico, não. Né? Não confunda o papo que tem na nossa cabeça com o daquelas pessoas que têm problemas de ordem mental. Mas se vocês perceberem que essa voz fica matracando na cabeça de vocês, geralmente ela é farisaica, porque ela mente para você. Ela diz para você assim: a sua filha está na rua, caramba, no mundo da violência que nós vivemos, ela vai ser assaltada. Procure ligar para ela, pega o seu telefone e começa a gerar em você uma brutal angústia e ansiedade, porque a voz está dizendo para você: ó, você não vai passar no concurso não adianta fazer bobeira. E você está numa empresa e aquele cargo vai esvaziar, mas tem fulano, beltrano e cicrano que estão disputando com você, e eles são assim, ó, com o governador, e você vai ser passado para trás. É assim que essa voz fica na cabeça da gente. É assim: olha, não vai ao cemitério não, que lá tem muita bactéria e tal, você vai ficar doente. Essa voz é derrotista. Essa voz, ela é uma manifestação do ego. O ego joga contra a gente para se manter vivo. O ego não entra naquela assim: olha, vai que dá para você. Ele diz assim: vai que não vai que não vai dar. Entendeu? Prestem atenção, toda vez que a gente pensa em fazer uma tentativa, você pode estar muito preparado para aquilo, mas se você der atenção à sua vozinha, essa vozinha vai ser paralisadora. Mas existe um potencial, uma energia, uma consciência única dentro de você, e se você se abstrai dessa voz e você se deixa movimentar por ela, e você a percebe por intuição, ela leva você a fazer o que você queria e atingir o seu intento com êxito. Estou dando uma desmascaradinha para vocês no que é o ego. O ego diz assim para você quando você resolve ir a algum lugar, quando a sua voz inspiradora diz assim: vá fazer isso. O ego diz: não vai não, porque vai chover, o teu carro vai derrapar, vai acontecer um assalto hoje, tem uns terroristas islâmicos que vieram para o Brasil agora, assim, mas não tem na televisão. Aí você tem uma voz que argumenta: sim, mas na televisão não disse isso. Mas vai começar com você quando tiver no cinema. É verdade. Você tem também uma voz argumentativa e lógica que expende algumas contraditas a essa voz lastimosa. Parece uma dor em você,
você logo potencializa. Se vai fazer exame de sangue, será que eu tenho mais ou estou diabético? Você nem viu esse exame. Por que você não pensa, poxa, esse meu exame de sangue vai dar top 10, eu vou ter isso, aquilo, o médico vai me abraçar e me beijar, e se for médico vai me beijar na boca, dizendo, cara, você foi a maior saúde que eu já vi na minha vida, nunca tive um cliente assim. Não, você não pensa assim, você pensa, aí a médica vai chegar perto de mim, e com a mão na cabeça vai dizer, cara, todos os seus exames deram errado. Aí você, então eu já morri? Ela disse, não, você não morreu porque eu preciso de um cliente. Mas se eu não te tratar, você está lascado. Porque a gente é pessimista. A voz, que eu quero dizer, dentro da gente, está sempre querendo nos conduzir para a infelicidade. Vocês têm dúvida? Alguém não acredita nisso? Alguém já ouviu essa voz dizer para você, vai lá, joga na loteria que você vai ganhar? Você até por hábito e por estar num sufoco danado, ou por hábito de jogar, né, porque dá uma adrenalinazinha no dia que eu sorteio, ou porque está num ferro danado, vai lá, pega os seus únicos R$2, agora não é mais 2, eu não sei quanto que custa o jogo, mas deve ser 10. Você diz, os únicos R$10 que eu consegui aqui, que o cara me deu na hora que eu estava sentado aqui, né? Ele jogou, né? Se você sentar na rua e fechar os olhos assim, sempre tem uma alma bondosa que joga um dinheiro na sua mão. Aí você investe lá, pode até acertar, se não houver trambique do governo no que tanja a mexer naquela ali, porque teve Mega Sena que sumiu, ninguém sabe quem ganhou. Então, são circunstâncias que nós não temos controle. Mas, o que eu quero passar nesse pouco tempo que eu estou com vocês, porque nós vamos começar nossas práticas agora, é isso. Lembrem-se, vocês foi aquele... como é que é o nome daquele sapinho pequenininho? Girino. Você é aquele girino que deram o nome de espermatozoide, que chegou primeiro naquela bolinha linda que estava lá, perfumada, cheirosa, esperando você. E às vezes tem duas bolinhas, e aí você fica maluco e chama um cara ali, ou até você ocupa as duas, porque é o egoísta, né? Que ele aí são gêmeos univitrinos, ele acerta para os dois lados, não sei como, né? Tem que depois, na próxima encarnação, antes de eu bater lá, se eu voltar, eu vou perguntar a esse cara como é que a gente consegue acertar 3 bolas. Tem mulher aí que tem 3 gêmeos, tem 4. Deve ser um barato. Você, além de vencer a corrida, ainda faz igual a boliche, toque, 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 toque. Né? A vida é assim. Todos vocês começaram sendo vencedores, por isso todos vocês estão vivos, estão aí. Eu não estou com uma plateia de seres conscientes sem corpos. Já tive essa plateia. Mas hoje não, hoje está todo mundo aí, eu estou vendo. Eventualmente tem ali do lado da Constância, da amiga, mas vocês não precisam ver, mas está aí. Né? Mas eles já foram, já desfrutaram. Todos vocês são vencedores, e todos vocês, em sendo vencedores, devem ser felizes, não é merecem não, devem ser felizes, porque a natureza nossa é ser feliz se nós dermos a importância devida no momento em que as circunstâncias estão nos dando a possibilidade de desfrutar, de viver felizes. Então faça-o, viva feliz, desfrute, saboreie, se nutra, porque o momento seguinte ninguém sabe, né? Nós vivemos, né, num mundo transitório, um mundo de impermanência e também de incertezas. Então, ser feliz é agora. Disse assim, mas eu posso ser feliz? Isso um aluno me perguntou na faculdade. Às vezes eu falava sobre felicidade. Eu dava aula em direito, de ética e também de valores humanos, de educação e valores humanos. O aluno me perguntou, mas o senhor acha que eu posso ser feliz numa
sala de aula, eu disse, você não é, se não quiser, porque eu estou dando aula para vocês que são chatos para cachorro. Tinha os alunos que perturbavam, tinha todo tipo de aluno, tinha aluno maravilhoso, pessoas fora de série, tinha alunos puxa-sacos, tinha alunos que eram arredios, tinha alunos que tinham problemas emocionais porque tinham matado pessoas. Então, eram pessoas de todo gênero para quem eu dava aula, mas eu nunca dei aula infeliz. Eu sempre vivi feliz. Efetivamente, se alguém chegasse lá e me desse um tapa, ou no momento em que houvesse agressão, eu não ia estar feliz, porque eu não cheguei ao estágio de Jesus, de alguém me dando um tapa e eu ficasse feliz. Mas eu teria que administrar isso. Em vez de eu explodir e cortar o pescoço da pessoa com minha espada de samurai, eu devia refletir e dizer, não, coitado dele. E, movido pela ignorância dele, ele me deu o tapa, não sabe nem o que eu podia fazer com ele. E desviava a mente. Aquele momento foi desagradável, mas eu não ia ficar carregando aquilo nas minhas costas, porque a infelicidade é que quando o desagrado chega, você potencializa, coloca na sua sacola de desgraça e leva e vai andando com ela. Um mês depois você encontra uma velhinha na rua que gosta de desgraça, você diz assim, pois é, eu vim andando na rua, todo feliz, e o cara me deu uma paulada. Ela, quando foi isso? Ah, foi no ano passado, em junho de não sei o que. Como você se lembra disso até agora? Porque está lá na sua sacola e ainda está gerando efeito. E a gente não precisa disso. Aí se ela pergunta assim, e conta aí um momento de felicidade. Como eu posso ter felicidade? Vai aumentar o gás, aumentou a luz, a situação está difícil, aumenta tudo, meu salário está pequenininho, não aumentaram o salário mínimo, cortaram minha Bolsa Família, a minha vida está uma droga. Quer dizer, aí ela não olhou para aquele outro aspecto, né, que possa ter surgido na vida dela e que no emaranhado das coisas que ela não tem controle, vejam, todas essas minhas citações agora, eu não tenho controle. Hoje eu estava com a minha esposa almoçando e eu fui cair na maneira de ligar a televisão, aí o narrador, bom, o Conselho Nacional de Petróleo acaba de informar que o gás vai aumentar hoje, já aumentou. Para você não é uma boa notícia, para mim não foi. Mas eu não tenho controle sobre o aumento e a diminuição do preço de gás, então eu não posso ficar infeliz, eu só vou ter o quê? Mudar a minha rotina financeira para encontrar, diminuir alguma coisa, para fazer uma reciclagem, alguma coisa para tirar dinheiro de um lugar e colocar no outro. Mas isso não deve me tornar infeliz. Deve estimular a minha criatividade para mim continuar vivendo nessa situação de incerteza, que você nunca sabe quanto é a gasolina amanhã. Sim, eu digo, mas eu não tenho automóvel. Sim, mas você não tem automóvel, mas você vai ao supermercado, cara. E tudo gira em torno do transporte, porque no Brasil queimaram as ferrovias. Então nós não temos domínio sobre essas circunstâncias. E circunstância que nós não temos domínio, nós devemos nos desenvolver para lidarmos com elas, mesmo que elas sejam desagradáveis, mas que elas não nos infelicitem, porque as coisas podem ser desagradáveis em alguns momentos, porque também é transitório. O que é agradável passa, o que é desagradável passa. Logo, se eu tenho que em algum momento viver alguma circunstância desagradável, eu tenho que usar toda a minha criatividade para lidar com ela, de modo a não torná-la infelicidade. Entende? Infelicidade é potencializar o que é desagradável. Mas se eu encaro o desagradável de uma forma natural, porque eu tenho que lidar com isso e encontrar com a minha inteligência, com a minha criatividade, com os meios que eu tenho dentro daquela comunidade humana de lidar com aquela coisa e deixá-la passar, eu não vou ser infeliz com aquilo.
Mas se eu ficar me amargo, se eu ficar repetindo, gerando aquilo um hábito mental, se eu permitir que o meu ego fique só repetindo na minha cabeça, tá vendo? Esse infeliz aumentou o gás, tá vendo? Ele quer matar a gente. Mas aposto que a filha dele não tem problema, está lá, numa mansão, tá não sei o quê. Você está se lascando, porque você está aqui agora e está pensando no futuro, que pode não existir para você, que você pode ter um infarto. Então, se eu não tive um infarto, é melhor eu estou curtindo aqui agora. Eu vou comer a castanha que a Constância sempre traz quando ela vem de Aracaju. Na hora que eu estou comendo a Constância, eu digo, que gratidão a Constância. Porque sem Constância não tem a castanha de Aracaju. Com Constância comeu aqui, rock, e sou muito feliz. Eu estou fazendo uma metáfora brincadeira, porque eu sou feliz, porque o ato da Constância me trazer uma castanha é uma expressão de amor e doação dela, e eu sou amado por ela. Isso é lindo. Vocês não percebem que quando alguém dá uma doação para vocês é uma ação de amor? E se é uma ação de amor, ela estimula a sua felicidade. Caramba! Tem gente que ganha um presente, não gostei. Não é o objeto, pessoa, é a ação. É o que conduz, é claro, se for um bajulador, porque vai te dar aquele presente para depois você, na contramão, ter que fazer alguma coisa, aí é dose. Aí o que você faz? Se você perceber que é o bajulador, você potencializa o presente. Oh, que presente bonito, que perfume cheiroso. Você sabe que não foi dado com amor, mas pelo menos o presente é legal. Agora, tem presentes que a gente acha que não faz o nosso gênero, mas a pessoa que dá, ela dá tão amorosa, com tanta doação, que toda vez que você vier de lá, traz 2 saquinhos, Constância.